Amigas e amigos, boa tarde. Esta não é uma transmissão ao vivo, então infelizmente a gente não vai fazer interações. Eu estou gravando esse vídeo e, na medida do possível, se vocês gostarem, distribuam, porque eu vou discutir alguns conceitos importantes. Vamos desfazer aqui algumas falácias e eu vou dedicar esse vídeo exclusivamente a dois personagens: ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e a deputada estadual e advogada e livre docente da Escola de Direito da Universidade de São Paulo, Janaína Pascoal. Vamos começar com Sérgio Moro e um nada polêmico tweet que ele colocou nesta semana, reclamando de algo que ele qualificou como censura, o desconvite que foi feito a ele em relação a uma palestra que ele daria numa universidade argentina. Havia então essa palestra que ele daria lá, houve um conjunto de manifestações importantes das mais variados segmentos da sociedade argentina, e a universidade optou por bem de cancelar o evento. Sérgio Moro, então, o que faz dentro dos seus parcos recursos intelectuais, dos seus parcos recursos éticos, morais e da sua mente doentia? Ele diz que censurar uma palestra é como queimar livros, fazendo uma clara referência ao regime nazista, que queimou, de fato, livros. Senhor Sérgio Moro, vamos esclarecer algumas coisas. O senhor foi desconvidado a um evento. O senhor não foi censurado. O senhor teria sido censurado se, por alguma atitude de Estado, o senhor fosse proibido de se manifestar em qualquer lugar sobre os seus pensamentos. O senhor continua livre para se manifestar sobre qualquer assunto do seu interesse em qualquer lugar, com exceção daquela universidade argentina, que é um espaço privado e que não quer mais saber quais são as suas opiniões e não quer ver as suas opiniões, as suas experiências e a sua história divulgadas naquele ambiente. Nos outros ambientes, como no próprio Twitter, no YouTube, no Facebook, em qualquer outra rede social, em outras universidades, que o senhor venha a ser convidado, em entrevista na Rede Globo, que a Globo gosta muito do senhor, o senhor tem lá um espaço muito grande para expor as suas opiniões em rede nacional, com uma ampla penetração na população brasileira, se assim você deseja, mas em momento algum o senhor terá sido censurado. Então o senhor usa de uma palavra extremamente inadequada, que é própria dos fascistas, né? Os fascistas gostam de trocar os nomes das coisas para que as pessoas sejam iludidas de que eles, sendo pretensos donos de alguma verdade, se possam colocar numa situação de vítimas. Vítima o senhor não é, o senhor Sérgio Moro. E, falando em queimar livros, né, a Operação Lava Jato, que o senhor conduziu, pela qual ficou tão famoso e pela qual certamente contribuiu para a eleição de Jair Bolsonaro, nesta operação o senhor queimou muitos livros. Queimou os livros da Constituição, da jurisprudência, dos direitos humanos, da honestidade, da ética jurídica e de tantos outros livros que o senhor queimou. Então não enxergue nos outros aquilo que o senhor está acostumado a fazer, porque não é isto que foi feito com o senhor. O senhor está induzindo as pessoas a erro. O senhor está querendo dar uma falsa lição, um falso ensinamento para os incautos, dando o nome de censura para algo que não é uma censura, é apenas o direito das pessoas escolherem o que querem ouvir, o que não querem ouvir, quem querem receber nas suas casas e nas suas academias e quem não querem receber. Então, senhor Sérgio Moro, o senhor, por favor, resigne-se à sua ignorância, à sua falta de condições morais de querer falar qualquer coisa sobre justiça e combate à corrupção, que o senhor não fez isso na Operação Lava Jato, o senhor fez um combate seletivo, o senhor tinha alvos na sua operação e não a vontade real de resolver os grandes problemas brasileiros e sistêmicos relacionados à corrupção.
Então, seu Sérgio Moro, que vergonha, não? Que vergonha. O senhor realmente não parece ser uma pessoa incurável nessa sua ambição de corromper as mentes dos incautos com os seus falsos conceitos, as suas falácias, os seus sofismas e esse seu vitimismo pelo qual o senhor pensa pretender e pensa no futuro, quem sabe, se eleger aqui no Brasil, se aproveitando de mentes, infelizmente, não tão instruídas e não tão capazes de identificar toda a sua falsidade, toda a sua má intenção. Muito bem. A segunda falácia do dia vem da deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, a grande artífice do impeachment, que numa sequência de tweets no Twitter, mostrou a sua preocupação com a possibilidade de médicos talvez virem a ser censurados nas mídias sociais pelo poder judiciário. Então ela colocou o seguinte exemplo, claro que falacioso. Vamos supor que uma médica queira falar da sua experiência pessoal no combate ao Covid-19 com a cloroquina e que essa experiência seja vantajosa. Será que, diante do cenário atual, a justiça poderia fechar a sua rede social e impedi-la de fazer essa manifestação pública? Ou, ao contrário, será que uma médica que pregasse contra o eventual sucesso da cloroquina poderia sofrer a mesma coisa? Aí conclui a professora doutora Janaína Pascoal, conclui dizendo que está muito preocupada com esse estado de coisas, com esta exagerada e potencial interferência do Estado sobre a vida privada e sobre a opinião das pessoas. Deputada Janaína Pascoal, em primeiro lugar, eu quero dizer para a senhora o seguinte: diz o Código de Ética Médica em vigor que é vedado ao médico fazer divulgação pública de qualquer recurso farmacológico ou não farmacológico que interfira na saúde das pessoas. É vedado pelo Código de Ética. Por quê? Porque entre os princípios fundamentais da ética profissional médica está a vedação a que médicos usem da sua profissão para obter vantagens comerciais. Então, isso já não seria possível pelo Código de Ética Médica. Mas nós estamos diante de uma outra questão que envolve princípios e direitos relacionados à saúde pública. A saúde pública, bem como a saúde privada, bem como toda e qualquer atividade médica, é sim regulada pela ciência. Por quê? Também é um imperativo ético da profissão médica usar recursos apenas que sejam comprovados pela ciência. É claro que este nível de comprovação existe uma escala, a gente chama isso de nível de evidência, ou seja, se a gente tem um estudo científico feito com 50 mil pessoas em 3 continentes, duplo cego, controlado, checado por peer review e publicado em 1 ou 2 revistas médicas de prestígio, a gente vai dizer que esta informação tem o nível de evidência A, porque é de primeira classe essa evidência, a maior evidência possível. E, à medida que os estudos vão diminuindo de tamanho e de poder estatístico, o nível de evidência, evidentemente, vai diminuindo. Chegando, inclusive, ao nível onde você não tem uma evidência científica muito forte a favor ou contra determinada conduta. Nesses casos, o médico pode, sim, elencar a sua opinião, exibir a sua opinião, mas não publicamente. Ele pode fazer isso reservadamente, no ambiente acadêmico, em debate com outros colegas, os quais podem formar um consenso sobre algo que ainda não teve a aprovação científica bem definida, em níveis de evidência tipo A ou tipo B. Aí esse colega pode expor sim a sua opinião e ninguém pode censurá-lo, porque o resultado do debate é que vai prevalecer neste caso.
mas ele não pode se manifestar publicamente sobre aquilo que a ciência, no caso da cloroquina, já disse, que a cloroquina é potencialmente prejudicial e há várias evidências que ela aumenta o risco de morte em pacientes com Covid-19. Então, dona Janaína, mais uma vez, a senhora parece que tem um raciocínio muito parecido com o seu, posso chamar de colega, em todos os sentidos, Sérgio Moro. Parece que a senhora tem uma apreciação também sobre a questão das falácias, querendo dar nome a determinadas coisas que não têm este nome. Uma divulgação médica contra a ciência em ambiente público deve, sim, ser censurada. Numa segunda parte, a senhora fala da sua preocupação de que o juiz vai emitir as suas opiniões, as suas posições pessoais. Doutora Janaína Pascoal, a senhora é advogada, a senhora é professora de direito. A senhora sabe muito bem que quando um juiz está julgando coisas que não são da sua alçada, da sua competência técnica, o que ele faz? Ele contrata um perito judicial, que é uma pessoa teoricamente expert naquele assunto. Ele vai checar todas as informações que estão no processo e vai emitir um parecer técnico que irá fundamentar a opinião do juiz. Certamente, a maioria, não sei se absoluta ou unânime dos juízes, quando julga questões médicas e questões relacionadas à saúde pública, julga sim com uma mão na ciência e com outra mão na lei. De modo que eu penso que esse risco que a senhora está querendo exagerar em nome de um pseudo-sentimento democrático que a senhora alega ter, esse tipo de coisa não vai acontecer, porque a maioria dos juízes tem sim um bom senso e baseia as suas decisões em pareceres técnicos emanados ou de peritos judiciais, ou de um conjunto de assistentes técnicos, ou da literatura científica, ou da posição da Sociedade de Especialidade Médica, ou do Conselho Regional e Federal de Medicina, e assim por diante. Então não me venha, dona Janaína Pascoal, com a sua falácia democrática, porque a senhora não é uma democrata. O seu Sérgio Moro também não é um democrata. Vocês dois formam um par perfeito no quesito de querer formar falácias, conhecimentos falsos, sofismas e ludibriar a opinião dos incautos que não tiveram a felicidade de ter uma boa formação filosófica, científica, cultural e técnica. Então, minha gente, eu queria... vou encerrar esse vídeo comentando um comentário do doutor Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, que, como eu anunciei em um vídeo há 2 anos e meio atrás, ou melhor, não 2 anos e meio, um pouco menos de 2 anos, foi em outubro de 2018, ainda falta quase meio ano para isso se concretizar. Foi na época da eleição do segundo turno da eleição de 18 que elegeu Jair Bolsonaro. Eu dizia naquele vídeo que estavam claramente delineados os propósitos nazistoides de fácil farejo na campanha bolsonarista e nos anos que antecederam e que se colimaram na candidatura a Jair Bolsonaro. E hoje, praticamente confirmando aquilo que eu disse antes da eleição de Jair Bolsonaro, ele diz: o Brasil está se parecendo com a Alemanha nazista. Isto são palavras de um mais antigo e tradicional e respeitado ministro do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. É claro que eu não fico nada feliz de ver as minhas teses confirmadas, mas, de uma certa forma, eu me sinto confortado por ter estado o tempo todo e continuarei daqui para frente, estando do lado certo da história. Muito obrigado a todas e todos, espero que tenham gostado desse pequeno vídeo. Divulguem, porque eu acho que é importante que a população saiba o que são as falácias e quem são as pessoas que querem induzir a população do Brasil a erro,
a erro intelectual, a erro filosófico, a erro moral, a erro técnico, a erro ético, a erro científico. Um grande abraço a todas e todas. Muito obrigado pelo carinho.